Fala galera, tudo bom? Primeiramente eu queria agradecer oficialmente por todos vocês estarem aqui. Todo mundo aqui representa uma parte da minha história e é muito importante para mim ter vocês aqui nesse momento. Segunda palestra aí que eu faço presencial, queria agradecer a Claudinha que ela me proporcionou o prazer de poder fazer a primeira. Eu gostei muito, tanto que eu estou agora para repetir. Então, eu vou primeiro mostrar por que eu estou aqui na Febracis hoje. Quem não sabe, esse imóvel aqui que a gente está, ele é meu e do meu irmão. E quando eu cheguei aqui para entender o que era coaching, eu não sabia nada, fui atendido diretamente pelo dono e estava com muita dúvida se o cara ia conseguir pagar o aluguel ou não. E ele falou assim, cara, quer saber o que é coaching? Vem cá. A gente vai ter um curso aqui de 4 dias para te mostrar o que é esse produto. E eu, ingênuo, fui e, aquela experiência foi transformadora. Tanto que muito do que aconteceu de lá para cá, nesses últimos 2 anos, está culminando nesse momento. Mas eu cheguei nesse curso aí sem meta nenhuma. Aí a galera me martelando, tu tem que ter uma meta, tu tem que ter uma meta, tu tem que ter a visão. E eu falei, eu vou falar aqui um negócio que eu acho que não é importante, mas é importante. E eu acabei saindo desse meu processo de coaching com uma visualização bem clara, que era justamente pedir a Rayana em casamento, visualizar a nossa família que está por vir em algum momento para frente. A gente primeiro precisa concretizar o sonho de realizar a festa lá, que é o sonho dela, e eu realizar o sonho dela também é meu sonho. Então, chegamos agora à palestra, que preço não importa na hora de investir. Essa frase ela parece um pouco forte. Tem até um cara que eu admiro muito no mercado aqui, que tomara que ele entenda o que eu esteja falando, mas eu vou mostrar um pouco como é que eu estou posicionado hoje para poder falar isso. Eu sou investidor profissional, segundo a CVM. Isso aí, a partir de um certo montante lá, é aquela pessoa que pode descer pro play sozinha, que ela não precisa mais de guarita da CVM para tomar as decisões. E também apresento um programa na internet, na Hora dos Fundamentos, lá na Nualvo.com, que graças ao meu amigo Vlad, esse cara tem mais de 17 mil horas de pregão online na internet, então em fevereiro ele me chamou para fazer uma entrevista no site dele, no canal dele, e o feedback foi tão positivo que a gente ficou num namoro ali e a partir de agosto eu comecei a apresentar a área fundamentalista desse canal na internet, enquanto ele faz a área técnica, e eu estou muito feliz com isso, é uma realização de um sonho, porque eu amo o assunto investimentos. Quem me conhece aí sabe que eu tenho até uma dificuldade de trocar do assunto. Agradeço até a todo mundo aí que tem essa paciência de lidar comigo nessa fixação que eu tenho. Bruninho aqui, meu personal, amigo, padrinho de casamento, é um cara que aí sabe o quanto eu amo estar aqui, a realização desse sonho. Então, por que a importância desse tema ela é relevante no meu ponto de vista e o que eu quero transmitir aqui para vocês, né? Dia 1º de julho de 94, houve um programa de estabilização do governo. Não sei se vocês aqui chegaram a viver a época da hiperinflação, mas eu lembro que o meu padrinho ele recebia o salário dele e eu morava com ele. A gente tinha que correr para o supermercado, porque se desse mole já tinha uma reprecificação já das coisas. A gente chegou ao limite aí de reprecificar as coisas no supermercado de 3 vezes ao dia. Então, a inflação ela destrói uma sociedade. Muito do regime nazista lá de Hitler é derivado da hiperinflação que a Alemanha viveu na década de 20. E como vocês veem aí, a inflação naquele ano acumulada até o mês de julho foi de 815%. Depois a gente controlou. A gente ainda está num nível de inflação alto em relação ao mundo, quando a gente compara aí com o mundo desenvolvido, mas a gente ainda tem uma inflação alta. No último governo aí, isso aí quase ficou fora de controle, mas eu acho que a gente está num caminho certo aí. Então a questão que eu pergunto aí, quanto é que aquele R$1 ele vale hoje, aquele R$1 de 94, né? Então eu trouxe aí umas estatísticas
eu peguei o preço de indicador aí do IPCA, da Selic, do dólar e do IGPM. Alguém aqui desconhece alguma dessas siglas para eu poder explicar? Eu vou explicar de qualquer jeito para o pessoal da internet aí que também quiser acompanhar, né? IPCA é o índice do consumidor amplo e ele é basicamente a inflação oficial do governo aí. Esse é o principal índice que remunera os títulos do governo. A gente costuma ver isso aí por volta de 6% mais IPCA. Desde então, isso aí já inflacionou 452%. A gente também tem a Selic, que é uma meta de juros que o governo põe para controlar aí o fluxo de capitais, também controlar a inflação. Isso aí valorizou 4.934%, né? Daí a galera pode perguntar, pô, deve ter sido um ótimo investimento fazer isso, né? Mas isso aqui é a maneira que o governo faz para atrair dólares do exterior. Então ele tem que oferecer um juros muito alto aí para os investidores estrangeiros para que eles assumam o risco de vir aqui para o país da Lava Jato, o país que até como um grande amigo meu fala, até o passado é incerto, né? Então, com esse juro muito alto, os investidores eles se sentem estimulados a assumir esse risco. E é bom lembrar que a gente que nasceu aqui no Brasil, a gente talvez não perceba o quão caótico é esse cenário, mas imagina aquele cara que nasceu lá no Upper East Side, em Nova York, e ele vê lá aquele país que dos últimos 6 presidentes, 2 foram vices, 2 foram impeachmentados, um tá preso e o outro aí eu admiro como um pensador, também pode ter sido aí o maior representante que a gente teve nos últimos 30 anos, que é o Fernando Henrique, mas é uma coisa longe de ser estável, né? O dólar, naquela época lá, valia 93 centavos, era muito bom ir pra Disney, eu era pequeno aí, lembrava quanto que valia um PlayStation naquela época. Hoje a gente vê aí, não é hoje, mas perto de ontem, quando eu tirei esses dados, era 4,07. Uma mudança aí de 337%. Então, quando a gente olha o IPCA, o dólar e também o IGPM, que teve uma variação de 655% nesse período, a gente entende por que algumas pessoas falam assim, esse dólar pode ir para 7, né? Porque, teoricamente, essas coisas têm que se acompanhar uma com a outra. Existe uma diferença da inflação americana lá também, mas só que nos últimos 10 anos eles tiveram um problema contrário à inflação, e chamado deflação, né? Que também pode ser tão perigoso quanto a inflação desacelerada. Aí, entrando aí na sala, uma pessoa que eu admiro muito, e eu vou falar uma frase que ela me ensinou aqui que eu acho muito relevante para a gente ter como norte de vida, tá? Então, lembrando então que R$5 hoje é equivalente a basicamente R$1 daquela época. Essa nota nem existe mais. E vai ser uma questão de tempo para que a nota de R$10 seja aquela nota de R$1. E aí existe o problema, e eu venho aqui mostrar a solução que eu encontrei para lidar com isso, né? Tem 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que está consciente dessa situação e ela está disposta a investir para se indexar a esse fenômeno, que é o aumento constante, generalizado dos preços. Ele pode ser de uma forma controlada esse aumento de preços ou pode ser de uma forma descontrolada. É bom lembrar que o mandato do Banco Central, ele é para controlar o poder de compra da moeda real, né? Então, se ele tiver que aumentar o juro mesmo, ele vai aumentar e é por isso que é tão importante que ele seja autônomo em relação ao poder lá do presidente e dos outros poderes aí da República, né? Tem a pessoa também que ela reconhece o problema e ainda assim não quer poupar. Eu acho que essa é a maioria das pessoas inteligentes, né? Mas elas, não sei porquê, e a gente pode tratar isso aqui, elas falam assim, cara, eu vou poupar pouco do meu orçamento, já tenho até uma certa dificuldade de controlar o meu orçamento e eu só vou ver esse retorno daqui a 20 anos. E aí que vem a frase do meu amigo Valide, que é só o começo, galera, é só o começo.
porque daqui a 20 anos vai ser só o começo também. A gente está vivendo um processo de expansão da expectativa de vida do ser humano. Daqui a pouco vai ser muito normal mesmo as pessoas viverem mais de 90 anos. Então a gente tem que estar preparado para isso, né? E tem a terceira pessoa, que essa aí talvez seja a mais feliz, né? Que ela desistiu e não quer nem pensar no assunto. Eu vou gastar tudo que eu tenho, eu vou beber, eu vou fumar, eu vou pro escândalo, eu vou fazer o que for, eu vou comprar sapato, eu vou comprar bolsa. Isso aí é mais uma coisa que as mulheres tendem a fazer. E tem aquele cara também que quer dar esse sonho, né? Tem a opção de investir ativamente e a gente tem a opção de investir passivamente. Quando a gente fala em investir, a gente fala em comprar renda fixa. Tem gente que acha que comprar dólar é uma maneira de investir. Tem gente que acha que empreender é uma maneira de investir. Esse cara aqui, ele é um herói aqui no Brasil, porque o empreendedor é um herói aqui no Brasil, né? Porque ele é acharcado pelo governo, ele é estrondado pela sociedade que acha que se ele for bem sucedido, ele é ladrão. Vários problemas, mas a gente aqui quer criar a mentalidade de que o empreender é um heroísmo. Tem também um ótimo investimento que eu considero que é a educação, né? Eu falo que os melhores investimentos que eu fiz custaram tipo R$20, que é o preço de um livro. E a partir de um livro, você pode moldar uma sociedade. A minha noiva aqui está de prova para falar isso. Ela é leitora assídua da Bíblia e eu reconheço o poder que esse livro tem sobre a sociedade ocidental. Quem não conhece, veja o filme O Livro de Eli, que ele dá uma retratada bem no poder de um livro, né? A gente pode investir também em ações no Brasil, a gente pode investir em ações no exterior, aqui do Brasil, e a gente também tem a opção de investir na poupança, né? Esse talvez seja o investimento mais popular do Brasil, porque você põe o dinheiro no banco, automaticamente ele vai para a poupança, só que tem um problema. A poupança, você só ganha o rendimento dela a partir de 30 dias que ela faz aniversário. Então, imagina que você passou lá 1 mês e 27 dias na poupança. Você vai ganhar o rendimento de 1 mês só, porque o aniversário dela não se concretizou, então você vai deixar aquele rendimento para trás. Outro problema da poupança também é que ela tende a render muito perto da inflação. Então o teu retorno real, ele acaba, por vezes, sendo negativo, né? Isso é uma coisa muito importante que a gente tem que ter na cabeça também. Existe o retorno nominal, que é quando a gente fala assim, rendeu 10%. Aí eu faço a pergunta, tá bom, e a inflação foi quanto disso aí? Aí as pessoas falam, pô, não sei. Então, às vezes, você pode achar que está ganhando, como tinha muita gente lá, na época que os juros eram 14%, que vivia na ilusão do 1% ao mês, né? Aquilo era pura ilusão, porque se você descontar o que você vai pagar de imposto de renda, o que a inflação comeu, o teu retorno real acaba sendo muito baixo. Então é muito importante a gente ter uma metodologia que a gente evite pagar imposto e também que seja um ativo real. Porque quando a inflação ela vem galopante e a gente não está livre disso acontecer num momento qualquer, a gente esteja indexado a ativos reais, né? Porque uma casa nunca vai deixar de ser uma casa, um apartamento nunca vai deixar de ser um apartamento. E as empresas, elas são o principal mecanismo de repassar esse preço, porque do mesmo jeito que uma Coca-Cola valia R$1, hoje ela vale 3 e pouco. Então, ela se indexou à inflação através de uma marca. Chega aí o mestre, dono aí da Febracis Rio, cara que tem um papel muito importante na minha história. Aquele dia que eu cheguei aqui querendo saber se tu ia ser capaz de pagar o aluguel do curso. Aquele dia foi transformador na minha vida e está culminando nesse momento. A minha visualização naquele momento era ficar noivo da minha mulher. Ela está ali e ainda vem os filhos pela frente. Então, o que é investir ativamente e investir passivamente? Investir ativamente, galera, é você assumir premissas.
falar assim, eu vou assumir esse risco, eu vou atrás das informações, eu vou fazer o julgamento que petróleo vai ser o melhor negócio do que banco, que as empresas de varejo elas vão ter um resultado pior que as empresas imobiliárias. Então, dessa maneira, você precisa estudar muito, estar muito ligado nos acontecimentos. Eu não estou falando nem de ler jornal, mas você tem que estar preparado também para estar errado várias vezes. E para essas pessoas que querem investir ativamente, eu recomendo que vocês me procurem lá na www.noalvo.com, que lá o meu programa Hora dos Fundamentos a gente trata de investir ativamente. Mas para vocês aqui que estão me escutando agora, que estão me prestigiando ao vir aqui pessoalmente ou me acompanhando aí na internet, eu vou falar de investir passivamente. Porque é isso que eu quero fazer com as pessoas que têm medo quando falam de investimento, quando têm medo de tomar as rédeas da sua vida, da sua liberdade financeira. Porque dá para ganhar dinheiro mesmo investindo passivamente, tá? Eu estou falando de criar uma balança entre basicamente dois tipos de investimento. Renda fixa, e quando a gente fala aqui, a gente fala de poupança, de LCA, de LC, Tesouro Direto. Isso aqui eu não vou entrar muito não, eu vou focar mais nesses dois, que é o que tem mais acessibilidade aí para as pessoas. O CDB é o título lá de renda fixa que o banco te vende e ele vai normalmente falar numa nomenclatura assim, eu vou te pagar 85% do CDI. Aí eu falo, nem sei o que é CDI. Esse rendimento é nominal, bruto. E tem o Tesouro Direto também, que é o risco do governo te pagar. Esse aí, teoricamente, é o menor risco do mercado, mas lembre bem, eu falei teoricamente. O Brasil já deu vários calotes na dívida aí no século passado e é por isso que a gente tem que vir para esse outro lado da balança, que são a renda variável. Nesses momentos aí que o Brasil não pagou a dívida externa ou não pagou os compromissos que ele tinha prometido, as empresas exportadoras era a única maneira do governo do país trazer dólares de fora. A gente está falando aqui de Petrobras, de outras exportadoras aí, e é por isso que a gente tem que estar exposto a esse risco, porque justamente no momento mais sombrio, ele pode ser a salvação aí do investidor passivo. Então, ETF são Exchange Traded Funds, foi uma inovação do mercado financeiro para quem queria estar diversificado, exposto à renda fixa, à renda variável, de uma maneira barata. O ETF da Bolsa Brasileira, a gente chama ele, existem alguns produtos, mas eu vou botar aqui o mais líquido, e liquidez é importante na hora de investir porque a gente quer poder sair. O ETF que representa o Ibovespa chama-se BOVA11. E o que é o Ibovespa? O Ibovespa é mais ou menos as 50 empresas mais líquidas e maiores do Brasil. E ele vai se autorrenovando automaticamente. E por que isso é importante? Lá em 1910, a maior empresa do mundo chamava-se US Steel. Andrew Carnegie fazia aço, ele dominou aquela indústria. Só que em 1960, existia uma empresa chamada IBM, e ela era a maior do mundo. Hoje em dia, nós temos uma empresa chamada Apple, que é a maior do mundo. E o cara que ele quer ser passivo, ele não quer estar acompanhando essas mudanças, ele quer ficar passivo, ele quer ficar tranquilo, ele não quer ficar pensando nesse assunto. Então, ele compra o índice, porque o índice ele vai se renovar automaticamente. Ele vai fazer com que a destruição criativa, que é justamente os setores de maior valor agregado, de maior intelecto, que a gente está se referindo aí como a economia do conhecimento, eles vão tomar conta. Hoje, das 10 maiores empresas do mundo, apenas uma não é de tecnologia, mas essa empresa única, que é a Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, ela já tem a maior posição dela em ações da Apple. Então, quando a gente pega o BOVA11, a gente está se expondo à renda variável no Brasil através do Ibovespa a um custo muito barato. Por quê? Porque se eu tivesse que ter 50 ações da minha carteira,
e vamos dizer que eu comprasse lotes de 10 mil. Eu ia precisar de 250 mil reais para fazer essa diversificação e tá me expondo de uma maneira razoavelmente segura à renda variável. Pouca gente tem a acessibilidade a esse tipo de quantia. Então, com esse produto aqui, você consegue fazer isso por R$ 7.500. Dá muito acesso ao pequeno investidor, ao investidor iniciante, para ele começando aos poucos, botando um dedinho de cada vez naquela piscina e entrar quando ele estiver pronto com o corpo inteiro, né? Para dar o exemplo, a gente tem o IVVB11, que é a maneira da gente se expor ao S&P 500, que é a média das 500 empresas mais relevantes dos Estados Unidos. E o bom disso aqui é que isso aqui é dolarizado, ou seja, se a Bolsa dos Estados Unidos fica parada, mas o dólar aqui dispara como disparou 60% aí nos últimos 12 meses, a gente tem lá um investimento em dólar. Então, a Disney está garantida, né, irmão? Se a gente tiver um pouquinho de VVB, né? E a gente acha que a gente, só porque não viaja, a gente não está exposto ao dólar. A gente está exposto ao dólar sim, porque o trigo que a gente come tem um componente de dólar forte. O aço, que faz a estrutura das edificações, ele está dolarizado. A borracha, que roda o carro que a gente anda, de Uber ou não, ele também está dolarizado. Então, o investidor inteligente, e essa estrutura toda aqui, eu não estou tirando da minha cabeça, galera. Eu estou tirando desse livro, que é a maior bíblia dos investimentos aí na história. É o livro predileto do Warren Buffett. Ele já recomendou várias e várias vezes. Eu até tenho lá no meu Instagram, para quem está me acompanhando aí pela internet, um resuminho desses 20 capítulos. Então, a maneira que a gente tem de investir passivamente, e eu vou aqui exemplificar, né? A gente pode ter dois ativos, metade em renda fixa, metade BOVA11, ou pode ter metade em renda fixa, metade em VVB11. A gente pode botar os três também, que é a opção que eu escolho para mim, que é ter um pouquinho de cada coisa. Existem modelos matemáticos super complexos para saber o tamanho desse bolo, dessa fatia para cada ativo, mas isso é o que afasta a gente, que é a gente normal, das finanças. A gente fica achando que a gente tem que ter uma solução super complexa para esse tipo de problema, mas lembre-se, o problema que a gente quer evitar é justamente a perda do poder de compra com o tempo. Então, tendo um terço em cada, a gente vai estar numa fórmula fechada que não vai exigir que a gente fique pensando o tempo todo nesse assunto. A gente só vai ajustar toda vez que essa fórmula ficar desajustada. Então eu vou dar o exemplo aqui numérico, que é o seguinte: eu tinha lá 100 mil reais, 50 mil mais 50 mil. E aqui eu vou botar aqui a renda fixa e aqui eu vou botar aqui a renda variável. Vamos dizer aí que o pior aconteça e a renda variável caia 30%. Isso aqui vai estar valendo 35 mil. A renda fixa é fixa, né? Então vamos dizer aqui, para facilitar as contas, que a gente ainda está vivendo naquele paradigma de juro alto de 10% ao ano. Só para facilitar as contas aqui, isso aqui vai passar de 50 para 55 mil. Quanto que eu vou ter no final aqui? Alguém me ajuda aí? 90, né? Pô, aí o cara fala assim, pô, tu tá me chamando aqui numa palestra para perder dinheiro? Pô, vai perder 10 mil? Não. Quando eu voltar no meu plano, eu vou ter que transformar esses 90 mil em 45, mais 45. 50% em cada, lembra? Aqui em renda fixa, mais renda variável. No outro ano, e essa é a beleza do mercado acionário, ele tem uma tendência inflacionária e as empresas, como elas vão se renovando, elas vão se adaptando, elas são organismos vivos dentro da sociedade, elas vão mantendo, de certa forma, é quase que inexplicável isso, mas a produtividade humana, ela vai aumentando e a gente vai acabar fazendo o quê? A gente vai acabar comprando na baixa, como agora, e vendendo na alta quando a gente tiver que reajustar isso.
Então, quando a gente fizer isso durante repetidas e repetidas vezes, 10 anos, 15 anos, e por isso eu relembro vocês, a gente tem que fazer um plano onde isso seja só o começo. Porque quanto mais a gente estuda, mais a gente investe, mais a gente planta para o futuro, a gente vê que é sempre só o começo. Então essa é a maneira da gente investir aí para o longo prazo, comprando na baixa e vendendo na alta, de forma automática, sem perder sono, de uma maneira tranquila. E emocionalmente, estar tranquilo para investir é o que vai empoderar a gente a trabalhar, focar nos nossos estudos, focar na nossa família, empreender e ter uma diversificação de patrimônio ajustada, adequada. E aí, a galera vai perguntar assim, pô, Ulisses, não acreditei em nada que você falou, preciso pagar para ver isso. Aí eu venho contando a história aqui desse cara, que é o meu guia aí nos investimentos há muito tempo. Eu tive o prazer de conhecê-lo pessoalmente aí em 2006. E lá em 2008, antes do crash do subprime, ele fez uma aposta que ele falou assim, eu não vou fazer nada nos próximos 10 anos e vou apostar $1 milhão nisso. Eu não vou fazer nada e vou ganhar de qualquer pessoa que escolher 5 gestores de Wall Street que ganham milhões e milhões de dólares por mês. Eu não vou fazer nada e vou ganhar desse cara. E ele falou assim, para isso aqui não parecer uma brincadeira, eu quero alguém disposto a botar $500 mil, que é a metade do que a gente vai doar para a caridade, para fazer isso. E ano passado essa aposta venceu, ou seja, o prazo dela expirou. Alguém aqui imagina qual foi o resultado disso? Mais uma vez, ele estava certo. Ele não fez nada e ganhou de Wall Street de lavada. Mesmo tendo a grande crise, a grande recessão de 2008, onde a bolsa, através do S&P 500, caiu mais de 40%, e ele mostrou a maior tendência das finanças modernas que vem destruindo, disruptando a indústria financeira mundial, que são os índices ETFs de investimento passivo. Então ele mostrou que isso está ao alcance de todos, a um custo muito baixo. Ele mesmo já escreveu aos acionistas dele, quando ele morrer, ele vai deixar 90% do dinheiro que ele vai deixar, né? Para quem não sabe, ele já doou 200 bilhões de reais para caridade. Ele vive com um salário módico aí de $10 mil por mês, quase. O cara é o maior filântropo aí da história. Ele mostrou que isso tudo é possível, tá na mão de cada um decidir o que quer fazer. Aí, quando eu conheci ele, nem parece que eu envelheci tanto, né? Porque minha mulher, ela botou na minha cabeça que eu podia pintar o cabelo e ninguém ia rir da minha cara, né, amor? Mas eu tô pintando o cabelo, por isso que eu pareço um pouco mais novo. E por que o preço não importa, galera? Em algum momento eu falei aqui quanto que estava o Ibovespa, quanto que estava a ação da Vale, da Petrobras, do Itaú. Não, porque uma vez que a gente determina aquele balanceamento entre ações no Brasil, ações nos Estados Unidos e renda fixa, o nosso trabalho vai ser em aportar todo mês de forma regular nessa carteira de ativos e se concentrar somente em ajustar o peso desses ativos na carteira, porque automaticamente a gente vai estar comprando na baixa e vai estar vendendo na alta. Então o preço não importa para quem quer fazer uma previdência privada a baixo custo. É claro que para mim, que passo aí 12 horas por dia estudando e tenho uma pretensão de ter resultados bem acima da média, preço importa para mim. Preço importa para os profissionais. Mas para aquela pessoa que quer focar no trabalho, estudar, cuidar da família, preço não importa. Porque o importante para ela é justamente focar em fazer aportes regulares numa carteira diversificada a baixo custo. E lembrando, esses ativos aqui, se você quiser carregar para o resto da vida, você nunca vai precisar pagar imposto de renda até o momento que você decidir se desfazer deles. E eles têm uma alíquota de imposto de renda de 15%, que é muito baixa, é muito atrativo para o investidor. E eu espero com isso ter empoderado vocês
a tomar essa iniciativa de ser dono do futuro de vocês, ser donos do destino financeiro de vocês e deixar de ser vítima da situação. A gente aqui vive num país muito desigual e todos aqui eu sei que têm estudo, intelecto, e isso é uma grande diferença com relação aos 90% restantes da sociedade. Então, eu entreguei aqui um conhecimento que para mim é muito básico, espero também que muitas pessoas já tivessem consciência disso, eu sei que algumas não tinham, mas eu espero que a partir de agora vocês passem para esse ponto aqui, né? Que é fazer uma meta SMART. E Zé aí sabe muito melhor que eu o que é uma meta SMART, né? Quando você não precisa mais ficar focado no que você vai estar comprando, a que preço, você vai entender que a meta SMART ela é muito diferente de ter um sonho. Muita gente fala aí, eu quero ser rico. Quando você quer ser rico? Quando eu morrer? Quando eu não tiver mais saúde? Quando toda a vitalidade que eu tinha para viver já tiver passado, eu quero ser rico? Então, ter um senso de urgência é muito importante para a gente colocar as coisas na realidade. E tudo começa aqui. A gente começa a criar a nossa realidade a partir do momento que a gente começa a visualizar um futuro diferente. Eu tenho que ser específico também. Eu quero ser muito rico. O que é muito rico para você? Enquanto você não tiver isso bem definido na tua cabeça, isso aí vai ser muito mais desafiador de alcançar a realidade. Então, eu costumo falar que a minha especificidade de dinheiro é ter 212 milhões e eu não tenho vergonha nenhuma de falar esse número para as pessoas, porque a partir do momento que você tem vergonha de falar o teu sonho, você tem vergonha de quem você é. E eu não tenho vergonha de ter esse sonho. E por que 212? Porque é o DDD lá de Nova York. E meu sonho é ter uma residência lá, chamar vocês todos para festejar. Abre a porta, vocês estão em casa aí. Ele tem que ser desafiador também, né? Não adianta nada eu ter uma meta que ela não me tira da zona de conforto, porque isso aí vai ter relevância nenhuma para mim. É que nem eu aqui, tô com meus 97 quilos e a minha meta é, eu quero pesar 95. Isso aí vai mudar o quê? Vai valer o esforço de eu colocar a minha energia mental para justamente alcançar isso? Então, crie uma meta desafiadora para você. Você vai ver quando você alcançar isso que você é muito mais forte do que você imaginava no começo desse plano. Importante também que a meta ela seja positiva, porque tem muita gente que foge de uma coisa e acaba focando nela. Tem muita gente que fala assim, eu não quero ser pobre, então automaticamente eu vou virar rico? Não. Eu tenho que ser positivo, tipo, eu vou ser muito rico porque esse dinheiro ele vai ter um significado para mim, eu vou poder ajudar as pessoas, eu vou poder ser relevante no mundo através dele e ele vai ser só um meio para que eu marque a minha história aqui nesse mundo, né? Ele tem que ser ecológico também, né? Não adianta nada eu botar essa meta, botar a data lá que ela vai acontecer, se para que isso aconteça eu brigue com a minha mulher, não veja mais os meus filhos, abra mão da minha saúde, seja antiético com a sociedade, passe por cima dos meus valores básicos. Quem me conhece aqui sabe que eu tenho um valor que é muito importante, que é a liberdade. E apesar de eu ser muito ambicioso, eu nunca estive disposto a vender o meu dia, né? O meu 9 às 5 para ninguém, porque ter a liberdade de estar com meus amigos, estudar a hora que eu quero, é muito importante para mim e graças a Deus eu posso fazer isso. E também é importante que você tenha controle nessa meta, né? Isso aqui eu aprendi através da dor, não foi através do amor. Como eu falei para vocês aí, desde que eu tenho 13, 14 anos, eu só penso em investimentos. Eu nasci com isso na cabeça. Muitas vezes eu me arrependi de um dia ter conhecido esse mundo, porque na época não era ecológico na minha vida isso. Mas lá em 2008,
eu falava assim, pô, eu vou juntar todo o dinheiro possível, todo o dinheiro, não importa a qual custo isso seja. E naquela época eu só comprava ações e veio a crise de 2008 e as ações aqui no Brasil, na época, caíram tipo 60%, alguma coisa agressiva assim. E quem não viveu aquilo não tem a mínima noção do que é. Era assim, ó, você não tinha tempo de vender os ativos, porque a bolsa abria, ela já fechava já, porque quando ela alcança 10% de queda, ela fecha para ver se as expectativas se realinham, para ver se tem negócio de novo. E abria o mercado de novo e ele fechava de novo porque continuava caindo. Eu trabalhava no escritório, que era engraçado que os meninos tinham muito diarreia nessa época. E isso mexe mesmo com a fisiologia das pessoas. Infelizmente, as pessoas arriscam mais do que elas podem e isso foge ao controle delas, né? Então, eu não posso botar minha meta aqui baseada em que a bolsa vai chegar a 200 mil pontos. A minha meta depende que a bolsa chegue a 200 mil pontos, porque isso aí pode demorar 10 anos para acontecer. Então, você tem que estar no controle da sua meta para que ela realmente seja smart, né? Eu não quero deixar a minha vida à disposição do vento. Para onde a vida quiser me levar, a vida leva eu. Então, galera, obrigado aí por vocês terem vindo, me aguentado aí durante esse tempo. Espero que eu tenha contribuído aí para a vida pessoal de alguém. Se organizar. Eu espero muito que as pessoas fiquem empoderadas em relação às finanças, principalmente as mulheres, porque como elas tendem a viver mais que os homens, essa população octogenária aí que está por vir, devido aos grandes avanços tecnológicos, elas vão ser a maioria nessa parte da pirâmide demográfica. Então, obrigado aí pelas mulheres que se interessaram em vir aqui na palestra. Vocês têm muito mais poder do que vocês imaginam. E não é só na parte sentimental, né? Que a minha cunhada aqui que está grávida de uma menina, ela me ensinou uma vez que as mulheres não têm medo de falar dos sentimentos. Os homens tendem a evitar muito esse assunto. E isso aí foi uma das coisas mais importantes aí que eu escutei ultimamente. Obrigado, Câmara. Então, valeu, galera, por ter vindo aí. Eu vou abrir agora para perguntas. Mas lembrando que isso é só o começo, galera. Sempre quando a gente se dedicar a um assunto, a gente vai estudar muito e a gente vai ver que aquilo é só o começo. Obrigado, Valide, por ter me ensinado isso. Essa frase mudou a minha vida mesmo, tá? Alguém tem uma pergunta aí para fazer? Tem uma nova geração de lutadores que estão ganhando um dinheiro razoável, ganhando muito bem. O que você acha que é o melhor investimento para essa nova geração, para essa garotada que está começando a botar um dinheiro forte no banco? Eu recomendo que essas pessoas, elas criem um plano, que esse plano não consuma elas mentalmente. Porque não tem nada pior do que um lutador que precisa estar com a energia vital dele focada no que ele realmente sabe fazer e ganhar dinheiro. E lá, no meio do treinamento, ele está pensando, pô, será que a bolsa está subindo, está caindo? Será que o Bolsonaro está vivo por causa da facada? Esse cara, ele tem que criar um plano onde ele invista passivamente para que ele possa focar em justamente nocautear vagabundo, dê porrada em hiena. Não é não, Valide? Diz aí, você que sabe disso. Alguém tem mais alguma pergunta aí? José. Vamos lá. Eu acho que a minha pergunta é que a maioria aqui deve estar pensando. É evidente que todos torcem por uma coisa, mas, como você é do mercado e é um apaixonado, a gente tem que ter sempre um plano B. Sim. Né? Então, hoje a euforia, se o Bolsonaro ganhar, eu particularmente acho que o mercado rompe os 120 mil pontos em menos de 6 meses. Mas se não ganhar, a gente vai estar naquele cenário que aconteceu aqui, do nosso rebalanceamento da oportunidade. E quando a gente tiver caixa na renda fixa, isso a gente tem que pensar como uma reserva de liquidez, a gente vai poder comprar essas ações, na média, muito baratas. E isso vai tirar a gente da situação de presa para caçador. E é isso que a gente quer ser, caçador de oportunidades. E eu não tenho medo de entrar o Haddad, entrar o Ciro no mercado, porque a gente já provou que esse país não tem medo de demitir um incompetente
ou um ladrão, quando ele se apresenta lá para representar a gente. Eu dei o exemplo do Collor, eu dei o exemplo da Dilma. E se a gente escolher errado nessa eleição, eu tenho a forte convicção que em 2 anos esse cara vai estar fora, porque a sociedade brasileira ela não é conformista ao ponto de deixar a gente virar uma Venezuela. Não, eu acho que ele é devorado pelo próprio mercado, eu concordo com você. Agora, na realidade, ele desculpa esse teu raciocínio que eu concordo, é evidente que para que isso aconteça você tem que ter uma reserva, ou seja, você não pode ter todo um otimismo alocado agora, Bolsonaro vai arrebentar, porque se não arrebentar, vai existir uma janela, acho que um galpão de oportunidades, na minha opinião. Só que você tem que estar com algum cash, porque se você estiver totalmente alocado, é evidente. Então, quer dizer, dentro do contexto do que você falou, se eu não entendi nada errado e o resto da galera aqui, você tem uma parte alocada agora e uma parte na reserva, tipo assim, caso tenha que pôr em prática um plano B, como a gente está falando aqui, isso aconteça. Isso aí. Para a galera que não conhece o Zé, eu falo aqui isso aí com muita emoção, que eu gostaria de ser filho desse cara, porque a gente se dá muito bem. Ele já um dos maiores investidores que eu conheço aí da Bolsa do Brasil, e eu conheço uns caras bem experientes e competentes. Isso aí eu concordo plenamente com o que você falou. E a tua experiência, tu já deve ter vivido muito mais que eu, e é por isso que eu gosto de andar contigo, porque você tem muita disponibilidade para ensinar, você tem uma visão muito realista das coisas. Eu me lembro que lá em 2012 a gente almoçava quase todo dia e tu falava assim, cara, esse PT vai acabar com esse Brasil. E eu, na minha inocência, falava assim, pô, mas os preços vão se corrigir e tal. Mas o Zé é um investidor ativo, né? É por isso que ele tem retornos acima da média. E ele é muito inteligente e ele pagou o custo de ser inteligente. Se eu não me engano, tu é advogado e economista, né? No mínimo. Mais experiência aí como empreendedor também. E esse cara aqui, pô, pra quem não conhece, eu recomendo muito trocar uma ideia com ele, porque tem um coração muito gigante. A coisa que eu mais admiro nele é que ele é casado há 47 anos e ele tem uma família muito bonita. 8 anos de namoro. Zé, pode perguntar. Pelo teu conteúdo, né? A gente sabe pelo conteúdo, você pretende fazer tipo uma gestão de ativos, criar pessoas que investam contigo, ou uma mentoria específica para isso, para investimento? Eu não pretendo administrar dinheiro de terceiros, eu já experimentei isso de 2010 a 2015 e apesar de ter tido um retorno acima da média do mercado nesse período, não foi um retorno que eu achei bom, nem para mim, nem para as pessoas que estavam comigo. E coincidentemente, no momento que todo mundo desistiu de investir, eu vi que era a maior oportunidade de investimento da história, eu acho, que era comprar lá a Bolsa do Brasil a 40 mil pontos, 38 mil pontos. E eu não quero ficar administrando as expectativas dos outros mais. Eu acho que eu posso contribuir muito mais dando uma mentoria, fazendo o meu programa lá no Alvo, ensinando as pessoas a ter um mindset de sócio das empresas, ter um mindset de sucesso, ter uma mentalidade vencedora, entender que quando a noite é mais escura é quando a gente está mais perto do nascer do sol, né? O dia só escurece até meia-noite. Isso aí, a sabedoria é demais sempre. Então não pretende. Não pretendo, porque isso tem um custo também, tá? Para quem não sabe, o Warren Buffett, ele administrou dinheiro de terceiros até 1969 e ele decidiu parar com isso, ele já tinha lá seus 39 anos, porque existe um custo de você administrar dinheiro de terceiros, ainda mais do jeito que eu acho que é ético fazer, quando o teu dinheiro também está no meio. E como eu invisto o meu dinheiro pessoalmente em empresas pequenas, small caps é o nome desse mercado, elas não têm liquidez para você comprar e vender tão facilmente. Então, se a pessoa ela quer sair do meu investimento, no meio do investimento, aquilo acaba me custando. E foi esse mesmo motivo que ele parou de administrar dinheiro de terceiros, porque esse passivo ele tem um custo. E graças a Deus a vida foi muito boa comigo, a ponto de eu não precisar mais
depender de dinheiro de terceiros para fazer os meus projetos. E acredito também, como eu já falei, que fazer uma mentoria, fazer cursos, é o meu chamado para a vida mesmo. Eu adoro ensinar os outros, adoro discordar dos outros. Eu acho que num ambiente que a gente discorda, a gente está acrescentando novos pontos de vista, né? Muito desse radicalismo que a gente vê hoje em dia é devido aos algoritmos 1 e 0 que as redes sociais criaram, então não existe um meio termo. Eu até acredito que se as pessoas encontrassem um meio termo, elas poderiam conviver com muito menos violência, muito menos agressividade. Então, eu gosto de estar nesse ambiente acadêmico que abre liberdade intelectual para as pessoas questionarem muito os outros. E a pessoa que ela se encaixa com o conhecimento, ela não vê a discordância como um ataque. Só que o nosso organismo, ele não nasceu assim, né? A gente tem uma coisa aqui no nosso cérebro chamada amígdala, e quando a gente é rejeitado, confrontado, isso aqui incha e a gente tende mesmo a ter um comportamento agressivo. Então a gente tem que se treinar, e é por isso que o processo de coaching aqui da Febracis, que eu fiz com você, com o Paulo Vieira, agregou tanto na minha vida. Porque num segundo momento eu acabei fazendo Master Coach, e é um curso específico para quem quer ser perito em emoções, saber lidar com elas. A minha mulher vai rir muito quando eu falar que eu sou perito em emoções, porque isso aí a gente ainda precisa evoluir, mas esse é um caminho, controlar suas emoções. Uma outra passagem também que a minha mulher, eu lembro até hoje a primeira vez que eu vi a Vi, foi numa festa lá em Angra. Ela estava com um sorriso, e essa é a imagem que eu tenho no rosto, na minha cabeça, quando eu fecho os olhos e penso nela. Ela está sempre rindo, ela é uma pessoa que ilumina o ambiente. As pessoas aqui que conhecem ela sabem que isso é verdade. Ela é a segunda pessoa mais engraçada dessa sala, a primeira sou eu, né, amor? Mas uma vez, o pai dela é pastor, e uma vez ela me levou na igreja, e o pastor ela falou o seguinte: se você quer ser estável emocionalmente, você quer ser Deus, porque só Deus é estável, só Ele vai estar de braços abertos lá a qualquer momento que você precisar dele. É natural do ser humano ser instável, mas só que a gente tem técnicas, e aqui a Febracis é mestre em fazer isso, de a gente treinar o nosso comportamento, programar o nosso comportamento para saber lidar com a realidade e com os conflitos que a vida em grupo nos traz, né, a todo momento. Mais perguntas, Bruno? Oi? A data do meu Mastermind vai ser dia 10 de novembro, lá em São Paulo. Quem tá me vendo aí do Instagram, procura aí, link na bio, que o Pablito aí, que é um dos maiores vendedores que eu conheço, me ensinou ontem. Link na bio e compra lá, galera. Agora, vez do Bruno. Como seu amigo, eu sou testemunho das suas 12 horas de dedicação ao mundo dos investimentos, né? Eu te acompanho diariamente, então isso faz parte também da minha realidade. Mas sei também que você tem 2 horas de dedicação à atividade física diária. Sim. Né? Atividade física diária e também sistematizado. O quanto isso, como você como investidor, o quanto isso contribui para a sua vida como investidor, e se você importa dessa realidade lá dentro da atividade física, da academia e da atividade outdoor que você pratica diariamente, o que você importa disso para aplicar no mercado de investimento? Muito boa pergunta, Bruno. Eu acho isso muito relevante, porque as pessoas elas tendem a focar muito numa coisa e acabam esquecendo o seu próprio físico. A gente tem que estar, como investidor, muito consciente da nossa taxa, a relação entre testosterona e cortisol, porque o estresse crônico ele vai diminuir o nosso resultado ao longo do tempo. E eu estava vendo até um vídeo do Jeff Bezos, que é o homem mais rico do mundo, fundador da Amazon, e ele estava chamando a atenção como é que um profissional ele tem que estar em permanente vigilância ao seu estresse emocional, porque isso pode levar ele a um burnout, e saber administrar as emoções e o estresse faz parte de um profissional de ponta. E mais uma vez, não estou falando isso aqui porque eu estou na frente do zero. A Febracis
tem uma parcela muito grande de responsabilidade nessa minha consciência e nas minhas atividades que eu faço para administrar esse estresse. Entre elas está andar 10 km por dia. Isso aí eu percebi intuitivamente que baixava muito a minha ansiedade. E também, voltando aí ao prescrição de exercícios, né? O Bruno aí, que é o maior personal em horas dadas na Bodytech, maior, não estou exagerando, ele é o maior, durante 5 anos consecutivos. O cara que mais boleta aula de personal na Bodytech, maior academia do Brasil. Ele me ensina que quando eu quero crescer aqui o meu músculo, hipertrofiar ele, o que eu faço de exercício é tão importante quanto o meu descanso. E muitas pessoas confundem isso na hora dos investimentos, porque o que você faz é tão importante quanto o que você não faz. Isso aí se traduz como? Tem muita gente que acha que a melhor maneira de investir é comprar e vender, comprar e vender, comprar e vender. E já está provado em vários artigos acadêmicos que quanto menos atividade eu gerar no mercado, menor vai ser o meu custo de transação e isso vai levar eu ter resultados maiores. Então, muita gente confunde excesso de atividade com excesso de resultados, mas essas relações elas não são lineares no mercado financeiro. Warren Buffett, por exemplo, ele compra as empresas e nunca mais vende. Ele comprou ações da Coca-Cola em 1987, 86 e tem até hoje essa empresa na carteira dele e ele pega os dividendos e reinveste em outros negócios e aí que a bola de neve começa a crescer cada vez maior. Você só tem que encontrar um lugar bem alto e uma esteira bem clara para você jogar esse floquinho de neve e virar essa bola de neve lá no final da montanha. Mais um. Naquele seu exemplo ali dos 50% de renda variável e renda fixa, os 50% de renda fixa seria em quê? Ótima pergunta, Thiago aí, meu compadre, meu vizinho, meu amigo. Muito bom aí ter ele e a Bruna aí, que eu sou padrinho da filha deles, da Giovana, que é um amor. Eu gosto muito de ter LFT, que é Letras Financeiras do Tesouro, e é importante esse detalhe aí, por isso que é importante a tua pergunta. Quando a gente abrir lá o site do Tesouro Direto, a gente vai ver um monte de títulos. Só que existem títulos de renda fixa que eles são tão voláteis quanto as ações. E pouca gente sabe disso. Existem também outros títulos que são chamados pré-fixados, que é o seguinte, ele vai me pagar um percentual maior de rendimento, só que se a inflação estourar, aquele meu rendimento está fixo. Então, a inflação ela pode devorar os meus retornos e o meu dinheiro virar pó mesmo. Então, por isso que eu gosto da LFT, porque ele é um título pós-fixado e ele todo dia está somando lá na minha carteira. E como o José Luiz aqui falou, essa minha renda fixa ela não é para ganhar muito dinheiro, é só para eu ter um colchão de liquidez para absorver essa liquidez no mercado. Então por isso que eu não foco tanto em ter a melhor rentabilidade nessa parcela da minha carteira. E é por isso que a outra metade é tão importante, ter renda variável e eu estar exposto às externalidades positivas para vender na alta e usar aquilo como uma oportunidade quando as ações estiverem em baixa para eu ser o caçador e aumentar a minha posição em renda variável. Rafa, você não pode sair sem fazer uma pergunta, meu irmão. Você falou que o Warren Buffett deixou de operar para terceiros em 1960. Só que ele tem a Berkshire Hathaway. Sim. Então ele ofereceu uma forma daqueles investidores que ele não podia mais operar de apostarem no sucesso das diretrizes e investimentos dele. Você pretende um dia abrir capital da Bully Invest? Aí o Rafa... Eu faço valuation. O Rafa aí, que é um grande amigo da época de faculdade, uma das poucas amizades aí que eu fiz na faculdade, porque eu era muito focado em estudar e ir embora para casa. Esse é um sonho que eu tenho, de ser controlador de uma empresa na bolsa um dia, mas isso aí é um sonho que ele vem depois de ter esses 212 milhões, que é a minha meta atual, e eu estou focado nessa meta. Mas esse aí é um sonho que eu ainda não transformei em meta, tá, Rafa? Obrigado aí pela tua pergunta.
fez essa pergunta porque tu me conhece bem. Agradeço mais uma vez a presença de todos, muito importante mesmo. Para as pessoas que não estão vendo, quem está fazendo esse vídeo aí é o Vinícius Iannuzzi. Recomendo muito o trabalho dele, além de ser o responsável aqui por vídeo. Chega aqui, Vini, para você aparecer também e para as pessoas saberem quem você é. Ele aí que está escalado para ser o responsável por vídeo aí, lá no meu Mastermind, que vai acontecer no dia 10 de novembro. Fala, galera, para quem tem interesse em saber mais sobre investimentos, entender o que é ter a mentalidade de sócio, eu reuni os melhores analistas da internet aí, Thiago Reis, Daniel Nigri, Carlos Herrera. Dia 10 de novembro de 2018 em São Paulo. Eu espero vocês pro meu Mastermind. Isso aí vai acontecer e eu vou reunir os melhores analistas do Brasil. Mas então, só para finalizar aqui, eu tenho 3 livros que eu vou dar para quem veio aqui. E quem tem um celular aí para eu fazer um sorteio eletrônico, quem sabe fazer um sorteio eletrônico, bota aí no Google sorteio eletrônico que vai vir já no primeiro site, tá? Você vai ser o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pessoas aqui. 11, quem é 11? Pablo Sabino, porra, o cara não fez pergunta, mas as pessoas aí que estão acompanhando a internet, foi Deus. Esse cara aqui é o meu melhor amigo. A mulher dele é a melhor amiga da minha mulher, são sócios. Esse cara aqui... Não, eu tenho 3, justamente para evitar isso. Eu vou te dar... Qual livro tu quer? Você tem o direito a escolher. Não, aquele que você acha melhor para mim. Tu me conhece bem. Esse aqui é o livro Armas de Persuasão. Ele é a bíblia aí de técnicas de venda. Pegar a mulher, o que você quiser persuadir alguém. E o fato de eu estar dando livros aqui, esse livro explica por quê. Esse livro não foi muito bom, não. Fui eu que escrevi esse livro? Não. Deixa eu ver se sou eu que sou o autor desse livro. Recomendo muito Armas de Persuasão, do Robert Cialdini. Para quem não sabe, a Febracis aqui também tem uma ótima lista de livros. Eu já li uma grande parte deles. Agora, outro sorteio. Número 15. Quem é o 15? Chefe. Esse aqui eu vou te dar, Pense e Enriqueça. Esse livro aí, eu acabei de fazer uma resenha dele, um resumo dele no meu canal do Instagram. Procure aí na minha pastinha que você vai achar. E ele fala da importância de ter um mastermind. A Febracis aqui, ela gera um mastermind entre todos os seus formados. Isso aí é um agregado de valor no produto que é muito relevante. Eu conheço muita gente que fez ótimos negócios, fez ótimas amizades, ótimas parcerias devido a isso. E qual é o seu nome mesmo? Diego. Valeu, Diegão. Obrigado aí pela tua presença. Sim. Tá bom. E o último livro que eu vou sortear é o número 6. Ih, irmão! Pô, esse é marmelada mesmo. Valeu. Esse livro aqui é o Fora de Série. É um dos livros aí mais relevantes, eu acho, que tem na minha biblioteca. E o argumento que mais me chama a atenção quando eu leio esse livro é que para você ser acima da média, você tem que pagar o preço. E o preço aqui que ele achou nas pesquisas dele é que você tem que se dedicar 10.000 horas ao assunto para realmente ser um fora de série, né? E você é um amigo fora de série, irmão. Pô, obrigado aí. Não podia ser diferente. Então, galera, termino por aqui. Agradeço aí mais uma vez a presença de quem veio pessoalmente e também quem esteve na internet aí me prestigiando. É só o começo, galera.